Olá, mais uma vez vamos fazer uma palestra e que, por sinal, essa aqui, para mim, ela é muito especial. Porque, primeiro, é a minha especialidade. É o que eu gosto de fazer, é o que eu faço, é o que me tira da cama. Bom, meu nome é Marco Lopes, personal trainer, fisioterapeuta, especializado em envelhecimento. Eu fui construindo a minha formação e terminei com gerontologia, que estuda o processo do envelhecimento. O médico vira geriatra. Com outras pessoas, em todas as especialidades, se quiser estudar o envelhecimento, se torna gerontólogo. E foi isso que eu estudei. Ok? Então vamos lá. Eu vou apresentar essa palestra agora falando sobre exercício e envelhecimento como o próprio tema da palestra. Então o que você vai ganhar com essa palestra? No final de tudo, o que você vai ter com ela? Eu quero que você perceba que exercício para se ter benefício para o envelhecimento, ela pode ser fácil. E você precisa encarar o exercício como um envelhecimento. Ou melhor, desculpa, você precisa encarar o exercício como um grande benefício no processo de envelhecimento. Ok? Outra coisa, não precisa ser algo extremamente extenuante, não precisa ter sofrimento. Ela pode ser fácil. É isso que eu quero que você entenda. Eu quero que você encare o exercício, ou o meu desejo é levar você a encarar que o exercício ele é como uma poupança. Você, ou a grande maioria das pessoas, guarda dinheiro, não é isso? Nós temos esse hábito, ou pelo menos deveríamos ter esse hábito, de guardar dinheiro. De guardar dinheiro para uma qualquer ocasião ou qualquer coisa que você queira fazer. Então, o exercício físico, ele também não é diferente disso. Você precisa encarar ele como uma poupança, aonde durante a nossa vida toda nós vamos acumulando saúde para que no final, lá quando a gente for mais velhos, quando a gente for bem velhinho, nós conseguimos fazer com que essa poupança ela se acumule e nesse momento a gente use. A gente tem uma reserva. É isso que eu quero que no final dessa palestra você, desculpe, você guarde. É isso que eu quero passar para você. Desculpa. E não tem como a gente falar de envelhecimento e não tem como a gente passar em falar em exercício e em processo de envelhecimento. Eu quero deixar aqui bem claro que o processo de envelhecimento ele não começa aos 60, aos 50. Ele começa hoje, você com 30, você com 20, você com 40. O processo de envelhecimento ele está acontecendo o tempo inteiro. E é muito importante que você pense nisso na compressão da morbidade, que é o que eu vou te apresentar agora, que você pense nisso a partir de hoje, a partir de agora. E eu coloquei aqui informação somente para profissionais. Será? Porque eu tenho certeza que pouquíssimas pessoas já ouviram falar do que é a compressão da morbidade. Porque isso fica restringido aos profissionais da área. Mas eu acho que isso é uma coisa que deveria ser passado dentro das grandes revistas, dos jornais, telejornais, rádio, porque se você tem a consciência do que é isso, se você tem a informação, se você é levado a essa informação e você tem consciência dela, você pode agir. E você pode sim provocar transformações. O que é a compressão da morbidade? No processo de envelhecimento, nós vamos acumulando perdas. Nós vamos acumulando perdas físicas, que elas vão acontecendo, quer você queira, quer você não queira. E se nós queremos ter mais saúde do que incapacidade, do que doença e incapacidade, nós precisamos agir. Nós precisamos agir para reverter essa curva de queda, que ela vai acontecer. Porém, se você consegue acumular saúde, se você consegue fazer exercício físico e cuidar da alimentação, que vai ser falado mais para frente, e fazer com que essa curva de queda ela seja mais tranquila, ela não seja tão rápida,
você tem um benefício e consegue sim, aí que vem a teoria, comprimir essa morbidade. Morbidades são é o tanto que uma doença te afeta. É isso. Então você consegue fazer com que essa morbidade seja comprimida lá para o final da expectativa de vida. E com isso você tenha uma vida com muito mais saúde. Você pode ter algumas doenças no processo de envelhecimento, mas essas doenças não vão ser incapacitantes. Você não vai ter o prejuízo que essas doenças podem te oferecer ao ponto de você não conseguir aproveitar esse belo momento que a vida te proporciona. Certo? Então, essa é a teoria da compressão de morbidade. Que você precisa, sim, começar a prestar atenção, não só quando você está mais velho, mas você precisa começar a prestar atenção na sua saúde hoje, para que lá no final da expectativa de vida você tenha mais saúde para aproveitar a sua vida. E eu acredito, eu falo isso nas palestras que eu dou, eu falo isso no conteúdo que eu disponibilizo no meu blog, que a informação ela é muito importante, mas é uma informação sem atitude, que você simplesmente tem acesso a essa informação, mas não usa, ela realmente não provoca nenhum tipo de transformação, ela não traz nenhum benefício para você. E ainda, levando um pouco mais além, indo um pouco mais além, essa é uma outra informação que fica muito restrita aos profissionais da área, que é o ciclo do envelhecimento. Envelhecimento, inatividade física, que leva a descondicionamento, que pode levar a fragilidade, que pode levar a perda de estilo de vida e independência, menor motivação e autoestima, ansiedade, depressão, inatividade física, envelhecimento. Se você perceber, como o próprio nome diz, é um ciclo. E esse ciclo ele precisa ser quebrado aonde quer que ele esteja. Aonde quer que você, aonde quer que a pessoa que você conheça esteja. E a atividade física, ela é extremamente importante para que você consiga, em qualquer momento desse ciclo, quebrá-lo. E com isso, reverter essa curva. E fazer com que você consiga algum benefício, que a atividade física, ela é assim, não vou chamar de um remédio, mas ela é um instrumento que pode trazer muito benefício para você. Independente da sua idade. Muitas pessoas até me perguntam, poxa, tenho 70, tenho 80, tenho 60, adianta? Claro que adianta. Pessoas me perguntam, com 60 anos, se eu fizer musculação, eu tenho um resultado? É claro que tem. Muito. Porque, além disso, existe uma outra teoria que diz assim, quanto menos treinado o indivíduo é, mais treinado ele é. Então, se você não teve nenhuma experiência com atividade física, a partir do momento que você tem, o seu resultado ele é extremamente grande, porque você sai de uma reserva muito pequena. Ok? Bom, isso não é uma teoria. Tá? Isso não é uma teoria 70-30. Isso é uma comprovação que diz que 70% da sua saúde depende de você e 30% da sua saúde depende da sua genética. Ou seja, 70% depende das escolhas que você faz e do estilo de vida que você leva. Se você é uma pessoa que faz atividade física, cuida da alimentação, não fuma, faz um consumo de álcool moderado, visita o seu médico, você tem grande chance de avançar, e não só avançar na idade, não só avançar no tempo, assim, de se tornar uma pessoa mais velha, mas com qualidade de vida. E o que eu quero dizer com qualidade de vida? Eu quero dizer que você vai continuar aproveitando a sua vida, continuar aproveitando a sua família, continuar sendo uma pessoa independente, ajudar o seu filho, ajudar a sua filha, ver os seus netos crescerem, continuar viajando,
Ou seja, aproveitar a sua vida da maneira que você queira, da maneira que você deseja, da maneira que você sonhou. E 30% são aquelas coisas que acontecem. São aquelas coisas que, às vezes, muitas vezes, não depende da gente. Esse é o que está aí nessa faixa dos 30%. Então, se a gente pensar nisso, se a gente pensar exatamente nesse 70-30, eu te faço uma pergunta. De quem depende a sua saúde? De quem a sua saúde realmente depende? A responsabilidade dela é 70% sua. É muita coisa. A responsabilidade está na sua, está na minha mão. Na sua escolha. Quando você tem a opção de ou eu vou para o sofá ou eu vou fazer uma caminhada. Essa escolha, a partir de agora que você sabe disso, eu espero que ela se torne algo muito mais forte do que simplesmente você achar que ela não terá impacto na sua vida. Sim, ela terá impacto, porque aquilo que você escolhe é aquilo que você vai colher futuramente. E 70% dela depende de você, da sua saúde. Agora, benefício do exercício. Claro que benefício do exercício, falar de benefício, ele tá aí. Todo mundo sabe mais ou menos quais são esses benefícios. Não é isso? Benefício do cérebro. A plasticidade que eu coloquei aí para eu realmente não esquecer de falar, é que a capacidade do seu cérebro em se desenvolver, a capacidade que você tem, ela não é perdida nunca. Você sempre pode aprender. A capacidade que o cérebro tem de aprender, de se desenvolver, ele não para. Isso já está mais do que comprovado. E por que ele está aí no exercício? Porque o exercício, ele ajuda, principalmente numa área chamada hipocampo, que é a área do aprendizado, é a área da memória. As pessoas que praticam exercícios regulares têm essa área mais desenvolvida. Então, quando a gente fala de exercício, quando a gente fala de exercício corpo, saúde, agora está se falando muito de exercício em mente. Porque se você está preocupado em ansiedade, em depressão, e não desenvolver ou diminuir muito a chance de desenvolver algum problema mental, o exercício físico já está sendo comprovado como uma ótima alternativa junto com a sua qualidade de vida e tudo mais, para que isso seja minimizado. Então o exercício ele parou de ser simplesmente só corpo, já começou num âmbito muito mais importante. Isso tudo, como eu já falei, ele pode ser simplesmente só uma informação. Mas se você levar adiante e começar a pensar em exercício como um estilo de vida para que você consiga envelhecer saudavelmente, aí sim a sua escolha vai começar a ser um pouco mais importante em adquirir um estilo de vida mais saudável. Corpo, sua musculatura, sua circulação, coração, tudo se beneficia com o exercício. A sua saúde ganha com isso. Você se torna uma pessoa mais saudável. Eu não vou ficar falando de todos os benefícios, mas se nós falarmos em doenças crônicas, como nós falamos lá na compressão da humanidade, diabetes você consegue controlar melhor se você for uma pessoa fisicamente ativa. A hipertensão arterial melhora muito o controle com atividade física. E outras com a obesidade. Você consegue melhorar o controle da obesidade junto com a atividade física, obviamente junto com a alimentação. Então o exercício físico, ele tem que estar numa caixa junto com muitas outras coisas, mas ele tem que ser dado uma prioridade porque ele só depende de você. Ele é a sua escolha. Ninguém pode falar para você e ninguém pode fazer exercício físico por você. Só depende de você mesmo. Bom, a Dani agora vai falar um pouquinho a respeito de alimentação. Ok? Ok, Dani? É isso aí, Marco. Então vamos lá. O Marco falou sobre a importância do exercício físico e como que isso influencia no envelhecimento.
e agora eu queria compartilhar com vocês algumas informações sobre alimentação. E que eu queria começar fazendo uma pergunta. Eu queria que você pensasse em uma atividade que você faz várias vezes por dia, todos os dias, desde o momento em que você nasce até a hora que você morre. Você deve ter pensado em algumas coisas, né? E a primeira coisa que vem na minha cabeça é a alimentação. Né? A gente se alimenta várias vezes ao dia, todos os dias, desde o momento em que a gente nasce até o momento em que a gente morre. E por ser uma coisa tão automática e tão corriqueira na nossa vida, a gente acaba não dando a devida informação e a devida importância para isso, né? Porque é uma coisa que a gente faz todos os dias, acaba se tornando um hábito. Além disso, é muito comum que as pessoas pensem muito no momento presente ou em recompensas mais em um futuro mais próximo. Então, quando a gente pensa em reestruturar nossa alimentação, as pessoas acabam falando assim, eu quero melhorar minha alimentação porque eu preciso perder peso para o meu casamento, ou eu preciso melhorar minha alimentação para viajar. E as pessoas acabam pensando muitas vezes o quanto que o modo com que você se alimenta hoje vai influenciar na sua vida daqui 30, 40, 50 anos. E principalmente, as pessoas não se dão conta, ou muitas pessoas não se dão conta, do quanto é importante que a gente preste atenção na alimentação das nossas crianças. O quanto que os hábitos que são formados na idade infantil, eles são levados para a vida adulta e para o envelhecimento. Então, tudo que a gente cultiva de hábito quando a gente é criança tem mais chance de ser levado para a vida adulta. Então, eu queria chamar a atenção para o envelhecimento, né? O Marco já falou da compressão da morbidade e eu queria voltar um pouquinho no assunto e eu vou até pedir licença para voltar uns slides para a gente poder visualizar de novo o gráfico da compressão da morbidade. Então, o que acontece? De uns anos para cá, a gente tem aumentado a expectativa de vida geral da população. Então, o que acontece? As pessoas hoje vivem mais, relativamente mais tempo do que elas viviam há 50, 60 anos atrás. Só que o que acontece? A gente tem dois tipos de envelhecimento. A gente tem anos a mais com doenças e com incapacidades, e esses resultados dessas doenças afetando as pessoas por vários anos. E a gente pode ter pessoas vivendo mais tempo e essas incapacidades provenientes das doenças afetando só lá no finalzinho, nos últimos anos. Então, esse é o conceito da compressão da morbidade, né? A gente ter mais anos de vida com mais saúde e empurrar os problemas que podem vir de doenças para o finalzinho da vida. E se a gente pensar em atitudes para que isso aconteça, o Marco já falou da atividade física, do exercício físico, da importância, a alimentação também entra nesse cálculo, né? Então, quanto mais saudável é a nossa alimentação e quanto mais a gente cultiva isso desde criança, ou enfim, quanto mais anos da nossa vida a gente passa se alimentando de forma saudável, a chance é que mais anos da nossa vida a gente tenha saúde e que a gente retarde o aparecimento de doenças crônicas como diabetes, o colesterol, as doenças cardiovasculares, hipertensão arterial. E mais ainda, as pessoas vão sofrer menos tempo com o resultado dessas doenças, com o que essas doenças podem trazer de efeitos. Então, pensar em alimentação é imprescindível, né? A gente sempre fala isso nas nossas apresentações, nos artigos que a gente posta no nosso site, na nossa página, o quanto que é importante pensar nesse binômio, atividade física, exercício físico e alimentação saudável. Quando a gente junta esses dois aspectos na nossa vida, a gente melhora muito a nossa qualidade, a gente melhora muito a disposição, melhora muito a saúde no geral, né? E o que acontece? Além da compressão da morbidade, o Marco também falou um pouquinho daquela relação 70-30, né? Que 70% da nossa saúde depende das nossas atitudes e das nossas escolhas, e só 30% depende de fatores genéticos que a gente não consegue controlar. E aí também entra a alimentação, né? Se a gente aprende a fazer escolhas mais saudáveis, então, por exemplo, se a gente se hidrata de maneira adequada, se a gente consome uma variedade de frutas, verduras e legumes, se coloca um aporte de vitaminas e minerais adequado no nosso organismo, se a gente consome a quantidade de proteínas adequada, a quantidade de cálcio, o que acontece? A gente vai evitar em 70% que lá na frente a gente possa desenvolver, por exemplo, osteoporose, que a gente possa desenvolver
problemas que sejam carentes de vitaminas e minerais. Se a gente controla a ingestão de açúcar refinado, a gente consegue controlar as chances de desenvolver diabetes do tipo 2 mais para frente. Então, pensar sempre nisso, o quanto que está nas nossas mãos fazer com que o nosso envelhecimento seja mais saudável, seja mais ativo, mais independente, com melhor qualidade, né? Então, a alimentação, ela não tem como a gente não pensar em envelhecimento saudável sem pensar em alimentação saudável. E isso a gente pode começar a fazer hoje, com a gente, com os nossos filhos, com os nossos netos, com as pessoas que convivem com a gente. Então, tomar essa consciência, pesquisar, procurar informação de qualidade, tirar suas dúvidas, isso é muito importante. Dani, deixa eu só... quando a gente fala, eu vou falar de exercício e vou falar como começar, eu queria que agora você desse um exemplo para quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, que o que a pessoa vai começar a fazer, e como ela vai começar a fazer uma atividade física, ela vai fazer de forma fácil, né? Como a gente vem falando, que aqui nós não estamos falando que você precisa fazer quantidades enormes de exercício para ter o benefício de tudo que eu falei. Então, o que eu quero que você ajude um pouquinho mais é que nem nós fizemos na nossa última palestra, você dê um exemplo específico de como ela ou ele, que está nos assistindo, pode começar. Um exemplo assim, fácil, que ele pode ir gradativamente e depois incluir, que isso se torne uma coisa mais fácil para ele, com pequenos passos. Você pode fazer isso? Posso sim. Então, vamos pensar na alimentação. Um dos fatores importantes para que a gente tenha um envelhecimento de qualidade, para que a gente tenha a manutenção da nossa saúde e previna o aparecimento de doenças crônicas, é o consumo de frutas, verduras e legumes. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela diz que a gente previne várias doenças, inclusive vários tipos de câncer, doenças crônicas como diabetes, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares que podem levar à morbidade, à mortalidade, colocando 5 porções de frutas, verduras e legumes no nosso dia. E aí, o que a gente pode fazer? Vamos pensar numa pessoa que não consome frutas nem verduras e legumes. A gente vai pensar em como incluir isso de forma gradativa na alimentação da pessoa. Então, vamos supor uma pessoa que não tem o hábito de consumir frutas. Como é que a gente pode pensar em começar a incluir as frutas dentro da alimentação? Então, eu vou te fazer uma pergunta, eu queria que você pensasse, né? Eu vou fazer a pergunta, você vai pensar e aí eu vou responder e provavelmente vai ser o mesmo tipo de resposta que você teria. Você não come nenhuma fruta. Você acha que faz sentido você incluir 3 porções de fruta no seu dia, de uma vez, de uma hora para outra, sendo que você não tem o costume de fazer isso? Eu tenho quase certeza que a sua resposta foi não, né? E eu falei isso na outra apresentação e eu bato sempre na tecla de como a gente constrói um hábito e de como que a gente faz com que uma coisa que não fazia parte da nossa vida se torne um hábito e esse hábito a gente consiga levar por vários anos, por toda a nossa vida. Então, se a gente for pensar nas frutas, a gente pode começar estabelecendo um número que seja razoável, um número que você saiba que você vai conseguir ingerir, sendo que você não consumia nada antes. Então, a gente pode pensar em acrescentar uma fruta por dia. E aí você vai escolher o melhor horário que você vai incluir essa fruta, você vai se programar para que você tenha essa fruta na sua casa ou que você tenha essa fruta com você, não importa se você está em casa, no trabalho, se você está se deslocando de um lugar para o outro. Então, o que é importante? Você pensar na quantidade de frutas que você quer começar a colocar na sua alimentação. Então, a gente pode pensar em uma, para quem não consome nenhuma fruta por dia. Você vai escolher a fruta que você quer. Então, você pode escolher frutas que você goste, que você tenha o costume de comer de vez em quando, aquelas que o sabor é mais agradável para você. E, além disso, você vai tentar pensar em como você vai se lembrar de consumir essa fruta todos os dias. Então, você pode colocar um alarme no seu celular, você pode colocar um aviso na tela do seu computador, você pode pedir para alguém, enfim, conversar com você e aí você vai se lembrar de consumir essa fruta.
E o importante é que você pense sempre em frutas variadas, né? Os benefícios que a gente tem das vitaminas, dos minerais, a gente consegue quando a gente varia o consumo. Cada fruta, cada verdura, cada legume tem um tipo diferente de vitamina, de mineral. Então é importante que a gente tenha essa variedade. E se a gente pensar dessa forma, a gente consegue fazer com que o consumo de fruta ele seja adicionado de forma gradativa e que ele vire um hábito no seu dia a dia. Perfeito, perfeito, exatamente isso. Porque o que você tem que perceber é que pequenas mudanças fazem lá no fim ser uma grande mudança. Que o benefício ele se torna enorme, né? E é o que eu vou falar um pouquinho agora sobre atividade física. Exercício, eu vou bater na mesma tecla, que tem que ser fácil e prazeroso. E nada mais fácil do que caminhar. A caminhada traz benefícios excelentes. Inclusive, muitas e muitas comprovações a respeito de, por exemplo, a mortalidade sobre qualquer causa, a caminhada, o exercício acumulado ao longo da sua semana. 150 minutos de exercício aeróbico acumulado na sua semana te dá o benefício de ser uma pessoa não sedentária. E a partir daí, você começa a ter os benefícios da atividade física, que é diminuir, o que eu acabei de falar, a mortalidade sobre qualquer causa. Por exemplo, você diminui a chance de desenvolver riscos cardiovasculares. Você diminui a chance de ser uma pessoa diabética, simplesmente por acumular um pouco mais do que 20 minutos por dia de caminhada. Então, a mesma coisa que a Dani falou, que a Daniele falou. Não adianta você estar um tempão sem fazer nada e amanhã querer andar 1 hora, porque no outro dia você está completamente dolorido e a sua experiência com o exercício ela não vai se tornar prazerosa. E a chance de você continuar com a atividade física, continuar com a caminhada, é muito difícil. Porque tudo vai de acordo com a experiência que você vai formando. Então, encare de forma gradativa. Faça atividade física sempre de forma prazerosa. Tenha o exercício como um grande aliado. Então, quando você sair, programe a sua caminhada. Então, saia para andar. Faça, eu vou sair para andar 20 minutos e siga essa sua meta. E durante a sua semana, vá acumulando essa caminhada, esse exercício aeróbico. Porque quando eu falo que caminhada é fácil e prazeroso, é porque é algo conhecido, é algo que você já faz a sua vida inteira. Então saia para caminhar. Saia, coloque um objetivo, coloque uma meta. Acumule 150 minutos de caminhada e vá gradativamente aumentando isso para 200 minutos. Tudo de forma gradativa, ao longo de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Pequenos passos na direção certa é mais importante do que a velocidade desse passo. Então, dê pequenos passos. E pensando nisso, que nós desenvolvemos, eu e a Dani, um guia prático para uma vida mais ativa e saudável. Só que ele não é só um guia prático. Ele é um programa. Ele é um programa que vai ajudar você a começar e principalmente a continuar a ter uma vida mais ativa. Serão 10 semanas de acompanhamento. Então, você adquirindo este guia em formato de e-book, você começa a fazer parte de um programa, que vai estar dentro de uma área de membros dividido em membros ouro e membros prata. Ok? E lá dentro dessa área, que tudo vai acontecer. Nós vamos estar junto com você, dar a mão para você, lado a lado, dia após dia, durante 10 semanas. Os desafios acontecerão semanalmente, junto comigo e junto com a Dani, respondendo as perguntas, ajudando vocês a superarem os desafios, enfim. Esse é o nosso guia, que é
muito mais do que isso. Ele é um programa que vai ajudar você a, sim, ser uma pessoa mais ativa e saudável. Bom, espero ter te ajudado, espero que você pense mais uma vez em como se tornar uma pessoa mais ativa, como se tornar uma pessoa mais saudável. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por estar aí assistindo, colaborando com essa nossa causa, essa nossa missão. Eu vou deixar aqui meu e-mail e o nosso blog, o nosso site, para vocês conhecerem o nosso conteúdo. Muito obrigado e até a próxima palestra. Muito obrigada, a gente espera de verdade que vocês aproveitem todas as palestras que a gente faz e nos vemos no próximo encontro. Muito obrigado.